Oi, eu sou a Ana, fisioterapeuta e sócia da F-Salute. Oi, eu sou a Bruna, web designer e sócia da Pixel Perfect. E esse é o podcast Mulherei, um ponto de encontro para falar de empreendedorismo feminino, compartilhar desafios e mostrar caminhos para viver essa jornada que é empreender. No episódio de hoje, a gente vai discutir um assunto que tem sido bastante polêmico, mas com as nossas visões e opiniões. Como a inteligência artificial vai impactar ou já está impactando as nossas empresas. Para mim, eu acho que talvez tenha um impacto já grande, né, dentro do design, dentro da programação, porque uma empresa de desenvolvimento de sites ele tem esses dois pontos específicos, tem a programação e tem o design em si. E desde que se popularizaram essas ferramentas de inteligência artificial, a gente já conseguiu sentir bastante diferença no design, começando e depois na programação. Então, para o design, por exemplo, a gente tem várias ferramentas hoje que são geradoras de imagens. Seja o Midjourney ou mesmo, às vezes, bancos de imagem, que são aqueles sites que você consegue acessar e fazer downloads de imagens com direitos autorais. Alguns desses sites, a versão paga, eles já te dão a possibilidade de você gerar imagens de inteligência artificial dentro deles. Então, você meio que fala quais são as características e a inteligência artificial cria uma foto para você. O próprio Photoshop, que é um programa muito utilizado pelos designers, ele já tem também ferramentas, obviamente a versão paga, né? Ele já tem ferramentas que você pode pedir coisas específicas e a ferramenta ou gera uma imagem ou faz correção de imagem. Então, um recurso que eu sei que o Photoshop tem, que eu acho muito legal, é que às vezes, digamos que você tenha tirado uma foto e aí na foto acaba cortando um pedaço, o finalzinho do lago, digamos assim. Dependendo do tipo da foto que você consegue tirar e da qualidade que ela tem, ao ampliar o quadro, o Photoshop autocompleta para você. Então, baseado no que tem no entorno, ele gera uma continuação para uma imagem. É muito interessante e é uma outra ferramenta do design, né? E aí, pensando na parte de programação dentro da nossa empresa, a gente tem o próprio ChatGPT, que ficou muito popular nos últimos tempos, que ele faz essa parte de código também. Não é como se você fizesse realmente, né? Se o ChatGPT vai criar do zero, mas você consegue muitas vezes resolver dúvidas de uma linha de código que não está funcionando, ou pedir para o chat encontrar um erro dentro de uma linha que está com algum bug e você não consegue descobrir direito qual é, porque você tem que ficar visualizando item por item. E o chat tem sido bem útil nisso também. Então, eu diria que essas são as áreas dentro da minha empresa que a inteligência artificial mais tem estado presente. Eu tô muito de espectadora aqui hoje, porque eu tô achando muito interessante a Bruna falando, por mim eu ficar quieta aqui. Sabe o que Não, que tem é? que participar. Eu demorei pra entender, e foi quando eu entendi o trabalho da Bruna que eu consegui juntar as duas coisas, porque pra mim, na minha cabeça, não dava pra juntar o trabalho manual de um designer com uma inteligência artificial. Pra mim, o leigo usava a inteligência artificial porque não queria pagar um profissional, mas o profissional tava ali fazendo tudo manual. Depois que eu entendi, tipo, mas o profissional também tá usando. Também se beneficia. E beneficia pra caramba pra usar essas ferramentas. Quando você falou da parte de programação, eu achei extremamente incrível. Eu nunca pensei, porque na minha cabeça não que tava atrapalhando, mas eram coisas distintas. O profissional fazia a mesma coisa que a inteligência, mas a inteligência estava sendo usada pela população em geral e o profissional as pessoas contratam esporadicamente, entendeu? É porque eu acho que um ponto muito interessante de qualquer inteligência artificial, especialmente quando a gente pensa no uso por um profissional, é que às vezes o profissional ele vai saber como perguntar ou o que precisa realmente ter. E tem um olhar muito mais detalhista que uma pessoa que é leiga às vezes não tem, ou não sabe como perguntar para o chat. Não é que você não consegue fazer um projeto visual ou alguma coisa usando as ferramentas que tem de inteligência artificial. Você consegue, mas às vezes ela ou não vai ficar tão bem refinada, ou você não vai conseguir perguntar da forma correta a ponto de chegar num resultado legal. O profissional ele não perde o papel dele. Ele admite a ferramenta no seu dia a dia para facilitar o seu dia a dia. Então tem muito esse ponto também. Tanto que eu nunca vi, não vejo, continuo não vendo a inteligência artificial como algo negativo. Eu acho que tem um viés, às vezes, muito alarmista, assim, das pessoas. Eu entendo, porque tudo que é desconhecido a gente tem medo.
E dá muito essa sensação de que a inteligência artificial realmente vai substituir todo mundo e tal. Mas, primeiro que a gente não tá nesse ponto ainda. Quando a gente começou a ter acesso ao ChatGPT, por exemplo, quando ele se popularizou, já era um trabalho que estava sendo desenvolvido há muitos anos. E a gente nem estava sabendo disso. Então, assim, ainda tem todo um caminho a ser percorrido. E eu não vejo como, mesmo em áreas como a minha, né, que elas são muito conectadas com tecnologia, como sermos totalmente substituídos. Eu não vejo a substituição dos humanos pelas máquinas. Eu vejo uma troca de funções. Às vezes a pessoa que fazia aquele trabalho manual, ela vai ajudar a cuidar da tecnologia que vai fazer aquela função. Isso. Eu não vejo como uma coisa de tipo, os robôs vão dominar tudo e os humanos não vão conseguir trabalhar e vão todos ser substituídos. Eu vejo mais como uma aliança, sabe? Assim como desde sempre, desde o começo da humanidade, sempre tiveram evoluções de tecnologias e funções foram substituídas por outras funções. Desde que a humanidade existe, isso acontece. Então, eu não consigo visualizar esse mundo onde os robôs vão dominar tudo. A humanidade vai evoluindo junto com essas tecnologias e as pessoas vão tendo habilidades novas e vão aprendendo a trabalhar com outras coisas, sabe? E o quanto é importante, né? A gente tá aberto. Por isso que eu falei que eu entendo de onde vem o medo das pessoas, mas na maior parte das vezes, esse tipo de tecnologia, ela vem muito no sentido de facilitar. E também, na minha opinião, sempre tem um toque humano que a máquina ela ainda não conseguiu chegar. Por exemplo, eu trabalhei muitos anos desenvolvendo redação. Eu ainda dou uma mão quando precisa na parte de redação para site, mas é uma coisa que eu fiz por muitos anos. Então, para mim, é meio fácil identificar quando uma redação é feita pelo ChatGPT. Eu noto os padrões de repetição, a estrutura que o chat faz. E mesmo no design, às vezes você consegue ver quando uma foto ela não foi realmente tirada, né? Ela não foi feita por pessoas. Por exemplo, a inteligência artificial ela ainda tem muita dificuldade em fazer mãos. É muito curioso. Então é muito comum que fotos feitas com inteligência artificial que tem pessoas, a mão fica meio esquisita. Ou os dentes, o robô tem muita dificuldade de fazer os dentes no lugar. Você consegue pegar. E quem que vai realmente verificar e pedir refinamento e fazer com que a máquina trabalhe a ponto de ficar realmente boa? Os profissionais, que vão olhar, não, isso aqui não tá bom ainda, tem que pedir de novo. E vão monitorando, né, o robozinho, dando as orientações para que as coisas possam ser feitas. Então eu concordo muito com a Ana, eu acho que o trabalho com a inteligência artificial, ela vem muito numa parceria. E você saber estar aberto para aproveitar, já que a tecnologia existe, ela não vai deixar de existir, não adianta, né? Então vamos aproveitar o que tem. Eu vi um vídeo recente que foi o Marcelo Tais entrevistando o Marco Luque. E o Marcelo Tais pergunta pro Marco Luque se ele tem medo de ser substituído por inteligência artificial, enfim. E aí ele falou, não, porque a inteligência artificial é racional. E eu não. Amei. Eu achei engraçado, mas no fim é muito real. Porque, né, eu acho que o que nos diferencia é justamente a nossa humanidade. O fato de sermos humanos. É não ser 100% racional. Uma das coisas que eu acho muito interessante que eu lembrei quando você falou da história do Marco Luque é que a inteligência artificial ela ainda não consegue entender muito bem o sarcasmo. Isso é uma característica muito humana. Por exemplo, quando uma pessoa deixa um comentário na rede social de uma marca e a pessoa está insatisfeita, muitas vezes a pessoa vai falar assim, parabéns, vocês são ótimos mesmo. E daí eu coloco um emoji ou aquelas palminhas, mas a pessoa não está feliz e vem toda uma reclamação. A inteligência artificial ela ainda não consegue entender o parabéns, vocês são ótimos com sarcasmo. Ela entende de tipo, não, vocês são ótimos, nós estamos fazendo tudo certo. Então, veja, ainda tem um caminho para evoluir, que é o ponto nosso de sermos humanos. Que é justamente isso que tu falou, né? O cara não é racional. Não, às vezes a gente fala as coisas de um jeito, querendo ter outra mensagem, sabe? Outro tom de voz. Que uma máquina ainda não é capaz de entender. A inteligência artificial vai evoluir muito ainda, mas a ponto de entender... Sarcasmo? Não vai. Acho difícil. Não vai. Ou a mentalidade dos seres humanos com piadas de quinta série. Impossível, eu diria. Não tem como. Não tem como. Eu acho que isso aí jamais. É nosso. Assim, a inteligência artificial vai ler uma palavra que tem duplo sentido
e vai dar risada. Não tem como. Isso é dos seres humanos, nossa categoria. Quando surgiram essas ferramentas de AI dentro do design, teve sim muito uma discussão assim entre os profissionais de, meu Deus, não precisam mais dos designers para fazer nada. Mas não funciona assim. Um pouco a gente tem que desmistificar esse tipo de coisa, ficar um pouco mais tranquilo, principalmente mantenha calma e ter a mente aberta para as novas tecnologias. Ter essa mente aberta para as novas tecnologias é algo que nós falamos, inclusive, no Mulherei. O Mulherei é um grupo que conecta mulheres que empreendem ou que querem empreender, por meio de troca de experiências, dicas práticas e muito conteúdo. Funciona assim: quem faz parte do Mulherei recebe o acesso a um grupo para troca de mensagens semanais. Dentro desse grupo, existe uma curadoria do conteúdo, onde nós compartilhamos dicas e estratégias para direcionar as mulheres empreendedoras. Além disso, as empreendedoras podem divulgar seus produtos ou serviços, tirando dúvidas com outras mulheres que já passaram por experiências semelhantes. Assim, a proposta do Mulherei é colocar mulheres talentosas e inspiradoras da nossa comunidade de negócios em contato, proporcionando uma plataforma para aprendizado e crescimento. Para fazer parte do Mulherei, é só entrar no link da descrição do episódio ou no nosso Instagram, @mulherei.oficial, e se cadastrar. A gente espera você lá. Hoje, no meu dia a dia, eu uso a inteligência artificial de diferentes formas. Então, eu não tenho tanto a tendência de usar o gerador de imagem, por exemplo. Mas eu sei que tem clientes que, às vezes, eles têm uma foto, eles querem melhorar uma foto que vai aparecer num site. Então, a gente consegue usar a inteligência artificial para fazer esses pequenos ajustes, né, de uma forma um pouco mais automática, sempre com filtro para não ficar uma coisa falsa, porque é importante também manter o realismo. E vem muito mais, vem dos próprios clientes enviando já a imagem meio que pronta pra gente. Uso muito a inteligência artificial, e daí não é nem eu tanto que uso, mas é o desenvolvedor, olhando os códigos. Então às vezes tem alguma parte que precisa ser feita, algum recurso que a gente quer adicionar dentro do site, só que tem alguma dificuldade. Normalmente a gente usa o WordPress para criar sites, e o WordPress tem suas limitações. Às vezes você precisa fazer linhas de código na mão, e a inteligência artificial, o próprio ChatGPT, você consegue meio que dar as orientações. Às vezes você consegue copiar uma linha de código inteira e pedir para ele corrigir. E o curioso é que realmente ele corrige. Às vezes precisa de mais de uma tentativa, sim, mas corrige. Então também é uma outra forma que a gente usa a inteligência artificial. E sem contar na parte de automação, né? Não deixa de ser uma ferramenta inteligente quando você cria, por exemplo, um chat, um atendimento em que a própria máquina aprende com o que as pessoas estão digitando e consegue identificar termos, padrões e mandar para as pessoas, né? Mandar as respostas certas. Inclusive, Ana, eu tenho essa curiosidade porque, assim, para minha área, para tecnologia, né, para design, programação, a gente consegue ver muito claramente a aplicação da inteligência artificial. E na área da saúde, o que você tem? Então, eu é até curioso, eu lembro que nas primeiras semanas de aula da minha faculdade, tipo, no primeiro ano, eu lembro de um professor falando assim que a fisioterapia ia ser uma das últimas áreas a serem substituídas por um robô, na época, porque não existia nem inteligência artificial, ser substituída por um robô porque o nosso trabalho é muito manual. E eu tive em crise várias vezes com essa frase, de mudar de opinião várias vezes. Hoje em dia, eu dou um pouquinho de risada do que ele falou. Que eu não acho que ninguém é 100% insubstituível. Concordo. Mas foi o que eu falei, eu acho que as coisas vão se juntar. Hoje em dia, no meu trabalho, a inteligência artificial não é tão presente, mas é porque não existem ferramentas que facilitem tanto o meu trabalho. Então, meu trabalho chega a ser realmente 100% manual, tanto para montar um tratamento quanto para atender mesmo. Não tem muito como eu depender da tecnologia sendo uma coisa tão manual. Tem inteligências hoje em dia que ajudam na área da saúde, tem inteligência que ajudam na questão de acelerar um diagnóstico, de entender um exame, enfim, de ajudar nos vários quesitos da área da saúde mesmo, sabe? Mas no meu serviço, no meu trabalho, de fato, hoje em dia, eu não uso inteligência. Não porque eu não quero, mas porque eu ainda não achei nada que realmente vá facilitar o que eu trabalho. O ChatGPT não vai ajudar porque o meu trabalho já é uma questão de protocolo, de avaliação, então eu faço de
de pesquisa, eu faço a pesquisa manual mesmo. Então, hoje em dia, não tem nada que facilite a minha vida ainda, sabe? Mas eu imagino que os teus clientes, às vezes, perguntam coisas pro ChatGPT. Porque eu já recebi exames de médicos e daí vem aquelas palavras toda difícil que você não sabe o que é. Aí você vai no ChatGPT e fala, chat, o que significa tal coisa? De um jeito que um leigo possa entender. Eu sempre escrevo isso. Explique tal termo de um jeito que um leigo pode entender. E daí você recebe uma explicação. Isso acontece? Seus clientes fazem isso? Então, ainda não me aconteceu, mas a minha opinião sobre isso é que eu falei no episódio anterior que eu gosto dos clientes curiosos. E pra mim tá tudo bem se a pessoa pesquisou no Google e veio tirar dúvidas comigo. Então se a pessoa chegou com o exame e vai demorar a consulta, pra mim eu não vejo problema nenhum dela pesquisar, porque a minha obrigação como profissional é realmente tirar as dúvidas do que você pesquisou e realmente explicar, talvez de uma forma diferente, se você não entendeu lá com a internet, de explicar realmente o que tá acontecendo e o que a gente pode fazer referente ao que deu no exame, se deu alguma alteração, como que vai funcionar o tratamento. Então, foi o que eu falei agora. O chat, às vezes, pode te dar a mesma resposta que eu. Mas eu tenho a minha abordagem, sou eu que vou te atender. Então, tem toda uma questão ainda que a inteligência artificial não consegue substituir. Mas ela, com certeza, pode auxiliar e, às vezes, o trabalho que um profissional não vai fazer de chegar e te explicar, quem vai te fazer isso, quem vai conseguir te ajudar é a inteligência artificial. Então eu não tenho preconceito em relação a isso. Será que a inteligência artificial, ela substitui um atendimento bom? Sabe o que é também? Às vezes as pessoas têm muita tendência de procurar no Google o que está acontecendo, justamente porque elas sabem que elas vão num profissional que no fim não vai ajudar em nada. Então, eu não julgo as pessoas que procuram no Google, eu julgo as pessoas que só dependem do Google. Ah, não, isso é problemático, né? Pesquisa e depois vai tirar dúvida. O Google, pelo menos pra mulher, se você digita lá, cólica, ele vai te dar duas opções, ou câncer ou gravidez. Às vezes as duas coisas nunca é, porque realmente é um ciclo. A vida é assim. Pra mim tá tudo bem que as pessoas pesquisem, eu gosto de pessoas que são curiosas realmente, mas não dependa só do chat, não dependa só do Google para você se diagnosticar. A gente tá tendo uma tendência hoje em dia que é uma galera se autodiagnosticando sendo que não fez um exame. Nossa, sim! Galera tomando medicação sendo que não passou por um profissional, entendeu? Então isso é perigoso. Então não tem problema que você pesquise, tá tudo bem. É bom você tirar as dúvidas, até porque às vezes você vai mais preparado para conversar com um profissional. O problema é você depender só da tecnologia para que resolva o problema. Que é aí que entra de novo. Eu acho que os profissionais não vão ser substituídos porque precisa desse outro olhar humanitário. O que eu acho muito positivo é que, assim, uma inteligência artificial, e essa é a premissa mais importante da inteligência artificial, é que ela aprende e evolui. Muitas vezes a gente tem a falsa, assim, impressão de que algo é uma inteligência artificial, mas só é realmente uma inteligência artificial aquela que tem a capacidade de aprender e se refinar. E aprender com processos, com pedidos, né, com a interação com o ser humano, enfim. Especialmente por isso que eu acho que o que a gente vê hoje, que eu citei, né, é complicado para a inteligência fazer fotos com mãos e tal, ela ainda tem dificuldade, isso é questão de tempo, de a máquina evoluir, se refinar e entregar resultados cada vez melhores e mais convincentes. E eu imagino que isso também case com a área da saúde ou com qualquer outra área. Ela vai aprendendo e eventualmente vai chegar a um ponto que a Ana pode ser que tenha alguma ferramenta de inteligência artificial que, sei lá, ajude ela no dia a dia, né, para passar um tratamento, enfim, alguma coisa desse tipo. Mas a verdade é que, se você está assustado agora com a inteligência artificial, calma que vai piorar. Vai ficar muito mais completa e muito mais inteligente. Vão existir muito mais ferramentas para coisas que agora a gente acha que nem é possível. Exatamente. Quando que você acha que você ia ter uma ferramenta que ia te dar um texto completo, seja Jamais. de um parágrafo ou um livro inteiro, se você quiser escrever, entendeu? Quando que você achou que você ia poder digitar, ia ter algo que ia fazer o teu trabalho, que é montar uma imagem? É incrível. Não, é incrível. Eu realmente nunca imaginei. E eu acho que talvez aí que venha muito da insegurança, porque você fica, tá, então qual que é a minha utilidade disso aqui, né? Se pode fazer tudo. E eu acho algumas coisas da inteligência artificial, eu acho assim incríveis, que você consegue pedir para transmitir certa sensação. Então você pode pedir para criar uma imagem que seja assustadora ou que seja acolhedora, que seja o contrário. Mesmo num texto, assim, eu já fiz teste com o ChatGPT
de pedir para ele me explique como se faz um site, como se você estivesse falando com uma criança de 8 anos. E ele adapta o tom de voz para dar exemplos acessíveis para uma criança de 8 anos. É incrível, assim, realmente disruptivo, e eu acho que talvez a gente esteja num daqueles pontos da história em que a humanidade como um todo vai passar por uma grande revolução. Eu lembro que tempos atrás, nossa, muitos anos, eu li uma frase, não sei de quem é, que falava que a humanidade realmente ia sofrer uma grande, grande mudança quando todas as pessoas da Terra tivessem acesso à internet. Todas as pessoas da Terra ainda não têm acesso à internet. E eu acho que talvez hoje a humanidade realmente vai sofrer uma grande, grande mudança quando todo mundo não só tiver internet, mas tiver nessa onda e entender como se usa a inteligência artificial. Aí talvez a gente atinja aí outros patamares, né, de desenvolvimento. Eu acho que um ponto que vale a pena a gente ressaltar aqui é que a gente está falando dos pontos bons da inteligência, mas que tem gente que tá usando para coisas ruins. Pelo amor de Deus, a gente tem exemplos de deepfake, né? Aqueles vídeos de deepfake. É bizarro o que eles conseguem fazer. Inclusive, de vez eu tava conversando com o meu marido, que imagina você ser um ator famoso hoje, você consegue aparecer falando a maior groselha, aparecer em situações constrangedoras que é a máquina que faz. Então, acho que, junto com isso, talvez a gente também tenha que passar por uma evolução como humanidade de ética, de tipo, até que ponto isso é ético, até que ponto transformar pessoas, né, mudar a cara das pessoas. É um daqueles grandes conflitos internos. O ponto é, a humanidade é muito criativa para usar a inteligência, mas nem sempre a criatividade é para um lado bom. Realmente. Então é realmente isso que a Bruna falou, a gente vai ter que se adaptar e vão ter que surgir novas leis, vão ter que surgir novos métodos para cuidar desse tipo de coisa, porque já está existindo, a gente já está vendo casos aí de várias coisas, de golpes e tudo mais, então assim, é uma coisa que vai precisar ser olhada com atenção também, porque nem tudo são flores. Inclusive, eu acho que também nós, como usuários, mais do que pensar de uma forma ética, a gente também tem que ter um pouco de filtro quando a gente recebe alguma coisa, de estar desconfiado. Recebi um vídeo aqui do fulano falando tal coisa. Mas será que realmente? Vou pesquisar um pouquinho mais. Talvez aí a gente precise aprender a pesquisar mais também, né? Aí atrás das informações. Que a gente já devia estar aprendendo a fazer isso, na verdade. Sem inteligência artificial já tava tendo problema com isso. Realmente. Bom, e a tarefa desse episódio é uma tarefa pra mim também. Que é escolher uma ferramenta de inteligência artificial para testar, que como vocês escutaram no decorrer do episódio, ainda hoje em dia não tem nenhuma inteligência que consiga agilizar alguma tarefa minha, mas às vezes realmente o próprio chat ou alguma coisa assim, das que já existem, pode ser que facilite algum aspecto do meu trabalho, então é uma tarefa para mim também. Inclusive a importância dessa tarefa é porque quando a gente elimina o fator desconhecido, muitas outras possibilidades se abrem. Isso só vai acontecer se você der uma chance para esses recursos. Especialmente se você tem uma visão muito fechada, né? Esse medo de que a inteligência artificial vai substituir tudo e todos. Então, numa dessa, é interessante fazer realmente essa tarefa e tentar se abrir para o desconhecido, ver o que pode te ajudar. Então, seja no ChatGPT, no Bing, que é o buscador da Microsoft, e tem uma inteligência muito boa para pesquisa, usem o Bing, ou o Midjourney, não sei. Escolha uma ferramenta e descubra como ela pode te ajudar hoje. Inclusive, você pode pedir para o ChatGPT, acessar lá o ChatGPT ou a busca do Bing e digitar quais são as ferramentas de inteligência artificial da área X. Uma dessas você vai descobrir alguma coisa interessante para usar desde já. Então, quero agradecer a companhia de vocês, relembrar vocês do nosso grupo Mulherei, que a gente tem vários conteúdos, várias coisas semanais que você pode acrescentar na sua vida de empreendedora, então não perca essa oportunidade, o link está na bio. Também siga a gente no Instagram, @mulherei.oficial. No Instagram, por exemplo, a gente faz posts semanais com outras dicas. Já teve dicas, inclusive, de ferramentas que você pode usar para otimizar o seu dia a dia. Mas também tem sempre aquele nosso toque humano que a gente tanto falou nesse episódio. Então também já teve vídeo especial mostrando 4 exercícios que você pode fazer para desestressar no seu dia. Tem conteúdos variados e o Instagram é aberto para todos, então fiquem à vontade para ir lá acompanhar a gente e seguir.
Muito obrigada pela sua companhia. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.